Relatos da Quaresma de 2025. Era uma noite de quaresma e eu estava voltando de uma festa no interior. Minha mãe sempre me alertou para não sair durante essa época, mas eu nunca dei ouvidos. Achei que era apenas uma superstição. No entanto, naquela noite, o clima estava pesado e estranho. O ar estava carregado de uma energia sombria e as árvores pareciam se inclinar sobre o caminho, como se estivessem tentando me ouvir. Eu havia bebido um pouco, mas não muito. A festa estava chata e eu resolvi voltar para casa. O caminho era longo e escuro, com pouca luminosidade. Mas eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão, então não me incomodava. Até que ouvi passos e vozes desconexas. Soava como se várias pessoas estivessem lamentando, mas não havia ninguém à vista. Achei estranho, mas segui meu caminho. Quando cheguei em casa, entrei rapidamente e fui até a janela. E foi então que vi uma multidão passando pela rua. Eram pessoas vestidas com roupas antigas, com olhos vazios e expressões de dor. Lembrei-me do que minha mãe havia me contado sobre a procissão das almas. Ela dizia que era uma procissão de espíritos que vagavam pela terra, procurando paz, mas aquilo era diferente. O sentimento agoniante daquelas pessoas era palpável. Eu pude sentir a sua dor e a sua tristeza. Fiquei intrigado e continuei olhando, mas me escondi um pouco na janela. Não queria ser visto. A procissão passou pela minha casa e eu pude sentir a energia sombria se espalhando pelo ar. Quando a procissão desapareceu na escuridão, eu me senti aliviado. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Eu sabia que havia algo lá fora, algo que não era deste mundo. Eu me afastei da janela e fui me sentar na cama, mas não consegui dormir. A imagem daquela procissão ficou gravada na minha mente e eu não conseguia parar de pensar na dor e na tristeza daquelas pessoas. A partir daquela noite, eu nunca mais saí durante a quaresma e sempre que ouvia passos e vozes desconexas, eu me lembrava da procissão das almas e da dor que elas carregavam. Durante a quaresma, no vilarejo esquecido de São Bartolomeu, uma regra era passada de geração em geração. Ao cair da noite, ninguém deveria sair de casa. As portas eram trancadas com tábuas, velas eram acesas diante de imagens de santos e orações se repetiam até a madrugada. Diziam que, nesse período sagrado, algo caminhava entre as casas, cobrando pelos pecados dos moradores. O velho Jeremias, teimoso e descrente, sempre zombou dessas histórias. Para ele, eram apenas superstições tolas de um povo amedrontado. Mas naquela quaresma, ele desafiou a tradição. Na terceira noite, ao ouvir os passos arrastados do lado de fora, riu e abriu a porta. No dia seguinte, encontraram Jeremias na entrada de sua casa, de joelhos, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito mudo. Sua pele estava fria como mármore, e seus dedos, enegrecidos, pareciam ter tentado arrancar algo do próprio rosto. Não havia sinais de violência, apenas o cheiro de vela queimada impregnava o ar. Desde então, a regra foi reforçada com mais rigor. Mas sempre havia aqueles que duvidavam, e para cada descrente, a quaresma reservava um novo exemplo de sua maldição. Na quarta-feira de cinzas, na vila de Santa Efigênia, um homem desconhecido apareceu. Vestia um manto negro, encapuzado, e arrastava os pés descalços pela estrada de terra. Na cintura, um rosário de contas escuras tilintava a cada passo. Ninguém o conhecia, mas sua presença causava um peso estranho no ar. Os mais velhos sussurravam que ele era um penitente, um homem que se entregava ao sacrifício extremo para purgar seus pecados. Mas havia algo errado com ele. Onde passava, os cachorros uivavam, as velas tremulavam sem vento e as crianças choravam sem motivo aparente. Na terceira noite, a curiosidade venceu o medo. Dona Amélia,
uma mulher de fé inabalável, resolveu espiar pela fresta da janela quando o desconhecido passou por sua porta. Viu que ele murmurava preces em um idioma esquecido, enquanto se chicoteava com um cordão de espinhos. Quando seus olhos pousaram sobre o rosto do homem, ela caiu para trás com um grito sufocado. O penitente não tinha rosto, apenas uma sombra disforme onde deveriam estar os traços humanos. Na manhã seguinte, a vila acordou com o toque dos sinos. Dona Amélia foi encontrada ajoelhada no quintal, segurando um rosário idêntico ao do estranho. Seus olhos estavam brancos, como se toda a luz houvesse sido arrancada deles. E o penitente sombrio nunca mais foi visto. Mas a cada quaresma, alguém jura ouvir o tilintar de um rosário na estrada ao entardecer. No coração do sertão, havia uma capela que ninguém ousava visitar durante a quaresma. Pequena e decrépita, ficava no alto de um morro, onde o vento soprava lamentos entre as frestas de madeira. O sino da igreja, enferrujado pelo tempo, não tocava há décadas. Ou pelo menos não deveria tocar. Na vila vizinha, Joaquim, um jovem curioso e descrente, desafiou o aviso dos mais velhos. No meio da quaresma, subiu até a capela, com a lanterna trêmula em mãos, decidido a provar que as histórias eram apenas lendas. Ao cruzar a porta, o silêncio o envolveu de forma assustadora. Nenhum som de vento, nenhum grilo, nada. O altar estava coberto de poeira e os bancos apodrecidos pelo tempo. Mas o que chamou sua atenção foi o confessionário. A porta entreaberta revelava uma escuridão que parecia mais densa do que deveria ser. Quando Joaquim se aproximou, uma voz sussurrou do outro lado. Confesse-se. Seu sangue gelou. Não havia ninguém ali. Ainda assim, a voz continuou grave e arrastada. Você veio até mim. Agora, confesse. O jovem tentou correr, mas o sino da capela badalou sozinho e a porta se fechou com um estrondo. Ele sentiu mãos invisíveis segurando seus ombros, forçando-o de joelhos. Seu corpo inteiro tremeu quando percebeu que algo se inclinava sobre ele, sussurrando pecados que ele nunca havia contado a ninguém. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a capela com a porta aberta. No altar, Joaquim estava ajoelhado, de cabeça baixa. Quando o tocaram, seu corpo tombou, sem vida. Seus ouvidos estavam ensanguentados, como se algo tivesse sussurrado até a loucura.